Como eu tive certeza que eu queria trabalhar com intercâmbio? Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e hoje eu tô aqui para contar para vocês como que eu tive certeza que eu queria trabalhar com intercâmbio, como eu me apaixonei pelo intercâmbio, como eu tive certeza que era com isso que eu queria trabalhar pelo resto da minha vida. Bom, primeira coisa assim que foi muito decisivo para eu querer trabalhar com intercâmbio, para eu realmente ter interesse e realmente assim sentir, né, bater forte assim no coração que eu queria trabalhar com intercâmbio, foi quando eu tive minha primeira experiência, né? Logo quando eu passei pela fase de processo seletivo da agência de intercâmbio, que foi, né, minha primeira experiência na área, assim que eu entrei, assim que eu comecei a trabalhar, eu tive o prazer enorme de conhecer a Juliana, que era uma das consultoras, né, uma consultora lá da agência. E assim, eu lembro que logo quando eu cheguei, né, o meu chefe falou assim: olha, Bárbara, primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa que você tem que ficar, né, assim, bem atenta, é realmente a questão de prestar atenção no que a Ju faz, né, prestar atenção como que ela atende os clientes, como que ela faz uma explicação, como que ela lida no dia a dia. Então ele falava muito pra mim: você vai aprender muito vendo, né, outra pessoa trabalhar, vendo, no caso, a Ju trabalhar. A Ju já tava com ele lá há bastante tempo e, assim, já tinha uma confiança super bacana, assim, entre eles, era bem nítido, sabe, essa questão. E eles, né, ele falou: meu, cola na Juliana e realmente, né, aprende tudo. E assim eu fiz. E eu lembro que os primeiros dias eu só fiquei ouvindo. E assim, eu lembro que as primeiras vezes que eu vi a Ju atendendo, eu falei assim: gente, o que é isso? Né? Eu já comecei, sabe quando começa a te dar aquela emoção, né? Então já foi me dando uma emoção, um negócio, e eu falei assim: gente, isso é incrível. Por quê? Porque assim, o jeito que a Ju atendia era algo assim, realmente muito fantástico. Primeiro que assim, parecia que ela conhecia o mundo todo, sabe? Uma facilidade para falar dos países, uma facilidade para falar dos programas, uma intimidade com o cliente, sabe? Uma conexão com o cliente. E assim, principalmente, quando eu via ela falando, eu via realmente, assim, uma paixão, sabe? Um amor quando ela falava. E aquilo foi me deixando, assim, feliz, eu me sentia bem de estar ali. Na verdade, assim, quando eu via a Ju atendendo, eu realmente assim vi o que eu tava esperando de que fosse trabalhar em uma agência de turismo, né, de intercâmbio. Eu nunca tinha pensado, mas uma agência de turismo eu achava que era aquilo, e quando eu trabalhei não foi, né, quando eu trabalhei com turismo foi muito mais mecânico, foi muito mais operacional. Então por isso que eu não curti, pra mim, né, não fez sentido. E aí, quando eu vi ela, eu falei assim: gente, mas é isso que eu tava esperando do turismo, né, um contato, um auxílio, uma consultoria, uma troca, uma ajuda. E aí eu falei assim: não, gostei, né? Isso é legal. E assim, cada vez que ela atendia um cliente era emocionante, sabe? O jeito que ela falava, planejando fazendo um plano, né, de estudos para a pessoa, um plano para o intercâmbio, sabe? Ajudando, seja na parte financeira, né, de formas de pagamento, seja na forma, né, na parte, por exemplo, de lidar com inseguranças, com medos dos alunos. Então eu via que ela realmente se doava muito para aquilo. E eu lembro que logo nos primeiros dias que eu vi ela atendendo assim, eu falei: gente, mas realmente assim, é muito, muito gostoso isso. E aí eu ficava me colocando assim, não só no lugar dela como consultora, mas eu me colocava muito no lugar da pessoa, né, que estava fazendo o intercâmbio, eu queria fazer o intercâmbio com ela. E assim, eu comecei a ter, naqueles primeiros dias eu comecei a ter muita vontade de fazer o intercâmbio, né? Até então eu não sabia muito bem o que era. Aí quando eu fiz, né, a última fase da seleção pra agência, né, pra trabalhar lá na agência de intercâmbio, eu tive que fazer um estudo completo, assim, então eu estudei bastante sobre o mercado, então eu comecei a entender o que era intercâmbio. E ali nos primeiros dias com a Ju eu comecei a falar assim: não, peraí, eu quero fazer um intercâmbio. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? É até bem estranho falar como que assim, o intercâmbio caiu de paraquedas assim na minha vida, né? E aí eu comecei a curtir muito a ideia de querer fazer um intercâmbio, de querer atender como a Ju atendia, de querer, sabe, ter esse contato, esse envolvimento que ela tinha com os alunos dela, né? E aí, conversando com ela, né, tentando entender um pouco, enfim, no dia a dia, ela me contou que ela tinha feito um intercâmbio. O intercâmbio que ela fez foi para Inglaterra e era um intercâmbio onde ela foi para estudar e trabalhar, né? Hoje em dia não pode mais trabalhar legalmente, né, com curso de inglês na Inglaterra, mas antigamente podia, na época podia. E ela foi para fazer um curso de idiomas e ela também podia trabalhar legalmente. E aí ela começou a trabalhar, pelo que ela me contou, faz bastante tempo, gente, isso já faz
quase 14 anos. Mas assim, eu lembro que pelo que ela me contou, ela trabalhava como se fosse uma vila, uma vila de casas, onde nessa vila de casas tinham pessoas que moravam lá, né, que viviam lá, que tinham síndrome de Down. Então eu lembro dela me contando que tinham, né, duas pessoas, né, casadas, por exemplo, com síndrome de Down, que tinha sua vida, que tinha sua casa. E aí eles contratavam essas pessoas, na época eu não sei nem se era um trabalho pago ou se ela era voluntário, na verdade eu não me recordo desse detalhe, mas eu lembro que ela ficava nas casas com eles, então ela convivia muito com essas pessoas que tinham síndrome de Down para ajudar no dia a dia, mas também para aprender com aquilo, para estar próximo daquilo. Então eu lembro que ela trabalhou muito tempo com isso. E assim, ela era encantada. Quando ela me falava dessa experiência, assim, pra mim era tão emocionante, e pra ela era tão emocionante, porque ali eu consegui começar a perceber que o intercâmbio, diferente do que eu tinha estudado, né, até ali, o intercâmbio não era só para ir aprender um idioma, né, não era só para quem queria morar no exterior, não era só para quem queria, de repente, ter uma experiência intercultural. Não, o intercâmbio era muito mais do que isso. O intercâmbio, ele era assim, algo, né, alguma experiência que ia transformar a vida de uma pessoa, que ia fazer com que ela evoluísse, que ia fazer com que ela tivesse um desenvolvimento pessoal, né, e quando eu descobri aquilo, que eu descobri isso com a Ju, eu falei, gente, que incrível, né? Eu sou uma pessoa que eu sou super assim a favor de testar novas coisas, sabe, ter contatos com novas pessoas, justamente pelo crescimento, pela transformação que muitas coisas causam. E eu nunca tinha parado para pensar o quanto isso poderia transformar uma pessoa. E aí eu comecei a ficar muito apaixonada. Eu falei, gente, peraí, então além da pessoa viajar, que já é uma coisa que eu amo, além da pessoa estudar o idioma, que é super bacana, além dela ter um contato multicultural, ela vai voltar com uma experiência, assim, um crescimento pessoal incrível. Quero, adorei, é isso. E aí eu comecei a ficar realmente apaixonada por aquilo. Então esse foi o grande start, assim, o grande ponto que falou assim, não, é isso aqui, eu gosto muito, isso mexe comigo, isso pra mim é o que eu gostaria de fazer como missão. Então foi aí que tudo começou, né, toda essa certeza, né, esse começo de certeza, né, que eu queria trabalhar com intercâmbio começou. Então assim, a partir dali eu falei, não, eu quero. Foi a partir dali que eu comecei a buscar realmente desenvolver. Depois disso, eu comecei a ter outras vivências, né, ali na agência, na mesma agência, isso. E aí eu comecei a ter um outro motivo, né, que era um motivo assim, de conseguir ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Então eu comecei a ter contato com muita gente, não meus alunos ainda, né, porque era muito no começo, mas clientes da Ju, que assim, ficavam realmente muito agradecidos, realmente estavam realizando sonhos. Então eu lembro uma vez que eu tava lá e chegou uma mulher, né, uma senhora, mas devia ter uns 40 e poucos anos, e ela chegou na agência de Malicuia, assim, era no dia do embarque dela, e ela chegou pra se despedir, né, da Ju, pra agradecer a Ju, pra realmente, né, ter esse contato, assim, tipo, tô indo, né, e aí de lá ela já ia direto pro aeroporto. E assim, aquilo também me sensibilizou muito, eu falei assim, gente, e aí ela foi lá, agradeceu muito por ter, né, ajudado ela a realizar o sonho dela, falou muito que sem a Ju ela não teria, né, tido coragem, não teria vencido os seus medos. Então assim, quando eu vi aquilo eu falei assim, opa, peraí, né, não só faz tudo aquilo que eu já tinha entendido, mas também é a realização de um sonho, assim, um sonho muitas vezes muito maior do que simplesmente fazer uma viagem, muito maior do que fazer um intercâmbio, estudar no exterior, mas às vezes o sonho de ser independente, de fazer algo por si próprio. Então eu comecei a notar que o papel do consultor, né, no caso da Ju, era, além de tudo que eu já tinha entendido, era o papel de ajudar as pessoas o quê? A vencer suas inseguranças, vencer os seus medos, criar coragem, né, para fazer de repente uma viagem sozinha, pegar, sabe, um avião em outro idioma sem nem falar o idioma. Então fazer intercâmbio é muito mais do que o que o intercâmbio te traz. É uma transformação até antes da ida, porque a pessoa, né, o cliente, né, o intercambista, ele tem que realmente assim ir lutando contra todas aquelas coisas aqueles medos, aqueles pensamentos, aquelas inseguranças que surgem, né? Com a ajuda do consultor tudo fica muito mais fácil para ele ir começar a experiência dele. Então eu falei assim, gente, realiza sonhos, as pessoas realmente são gratas, as pessoas realmente, elas assim, elas agradeciam muito a Ju. Então eu falei, nossa, isso é muito legal, né? Então além de tudo a gente vai, né, eu trabalhando com isso eu vou realizar sonhos.
Uma outra coisa também que me ajudou muito assim a falar, não, eu quero trabalhar com isso, pra mim faz todo sentido, foi a questão que assim, logo quando eu entrei, eu já consegui notar, né, já pude notar que era muita informação. E gente, não tem jeito, imagina, são muitos países, muitas cidades, muitas escolas, muitas acomodações, fora regra de voo, regra de transfer, regra de seguro. Então existe sim todo um conteúdo que o consultor de intercâmbio ele tem que saber, né, ele tem que estudar. Eu sempre falo que eu dei muita sorte, porque assim, o Ivan, que era meu chefe lá, ele me ensinou muita coisa. Então assim, ele foi um verdadeiro professor, porque ele sentava, sabe, com um mapa, cada vez que alguém pedia alguma coisa, ele sentava com o mapa, me explicava onde ficava, nem geografia eu sabia, não sabia nem onde ficavam os países. Gente, eu era muito, muito básica, total, né? Tanto é que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha... Deixa eu ver quantos anos eu tinha, tô meio perdida, 18 anos? Acho que é isso mais ou menos, 18, 19, 18, ixi, 17 eu acho que eu tinha. Acho que era 17 anos, vou fazer as contas aqui pra vocês, depois eu te confirmo aqui, mas acho que era 17 anos. Então assim, eu não sabia muita coisa, né, eu não tinha muito contato. Então o que acontecia? Ele sentava, abria o mapa e me explicava. Ele me explicava, me falava onde ficavam os países, as regras de visto, o que o aluno tinha que saber, como era a acomodação. Então ele me explicava tudo. Então assim, isso me ajudou muito, mas assim, infelizmente isso é uma raridade, né? Cada vez menos acontece no mercado de trabalho, porque muitas vezes a pessoa, né, o responsável, o gerente, o supervisor, ou enfim, quem toma conta da agência ali, muitas vezes não tem tempo. Então às vezes até tem vontade, né, quer parar, quer ensinar tudo, mas muitas vezes não consegue. Então acaba fazendo o quê? Acaba realmente deixando meia boca, dá uma ou outra informação e a pessoa vai aprendendo por si própria. Eu realmente tive muita sorte de ter o Ivan, que me ajudou aí com todos os detalhes, né? Me passou tudo. Mas mais do que isso, né? O que me ajudou? Não foi só a questão dele me ensinar, mas assim, eu comecei a perceber que sempre que eu tinha que estudar, né, por conta própria, claro, ele me passava o básico ali, eu tinha que ir atrás, né? Então assim, sempre que eu parava para estudar sobre um país, sobre uma cidade, sobre a escola no exterior, eu sentia o quê? Que eu gostava de estudar aquilo, né? Era muito diferente do que quando você estuda alguma coisa que você não gosta, né? Então quando você tem que trabalhar no seu trabalho, você tem que estudar coisas que não te interessam, ou que são coisas chatas pra vocês, ou que são coisas assim meio que, né, você estuda por estudar, beleza, vai absorver o que precisa, vai, mas por outro lado você não vai ter o prazer de estar estudando, você não vai ter o prazer de estar desenvolvendo, evoluindo. Eu tinha prazer, cada vez que eu tinha que estudar, né, sobre um lugar, eu ficava super empolgada, eu ficava imaginando como era, eu queria saber cada vez mais, não só para eu aplicar para o meu trabalho, mas era um interesse pessoal meu muito grande. Então, sabe, falar de viagens, estudar de viagens, né, sobre viagens, sobre os países, sobre as cidades, as culturas e tudo mais, para mim sempre foi incrível. Então, assim, para mim era fácil estudar, né, para mim era fácil me preparar cada vez mais, porque eu gostava. Então, isso também foi um alerta assim pra mim, no seguinte sentido: bom, se eu gosto da parte mais difícil, né, que é a parte de estudar, a parte de realmente pegar mais informações e, né, enfiar as caras ali na internet e tal, e realmente aprender tudo, se eu gosto dessa parte, é meio caminho andado, né? Se a parte de aprender pra mim é prazerosa, a parte depois do trabalho vai ser muito mais prazerosa ainda. Então isso também foi bacana, porque eu realmente gostava de aprender, gostava de ir atrás das informações em relação à área. Então isso também me deixou assim tranquila, que eu falei, não, eu gosto até da parte chata, né, entre aspas, né, até da parte que eu tenho que parar pra estudar, então faz sentido pra mim, tá? E cada vez, um ponto também que pra mim era bem assim, bacana, que fazia com que realmente fosse bem real, assim, né, os atendimentos e tudo mais, é que cada vez que eu fazia um atendimento, né, então cada vez que eu, vamos supor, se alguém me pedia um intercâmbio, sei lá, pro Canadá ou pros Estados Unidos, né, ou eu não sei se eu quero Inglaterra ou se eu quero Irlanda. Então cada vez que aquelas pessoas me pediam, né, um país, ou principalmente quando elas me pediam dois, né, que tava em dúvida, eu tinha o quê? Eu fazia como se fosse pra mim. As minhas pesquisas, as minhas apresentações, os pontos que eu levantava na parte da apresentação, era o que eu, Bárbara, procuraria se eu fosse fazer aquele intercâmbio, né? Então quando eu buscava as informações, eu buscava, bom, se eu fosse fazer um intercâmbio para Inglaterra, né? O que eu gostaria de saber? Eu gostaria de saber isso, isso e isso. Gostaria de saber se a cidade é isso, se a cidade é aquilo. Então eu pegava as informações. E para Irlanda, o que eu gostaria de fazer? Isso, isso, isso e isso. Quais são os pontos fortes da Inglaterra, na sua opinião, na minha opinião, né? Tá,
Tais, e da Irlanda, tais. Então quando eu apresentava para o cliente, eu já estava imaginando assim, o que eu teria que pensar, o que eu teria que descobrir se eu fosse decidir o meu intercâmbio entre aqueles países. Então isso me ajudava muito, porque cada vez que eu fazia um atendimento, assim, eu sentia como se eu estivesse fazendo pra mim, sabe? Como se fosse uma possível realização de um sonho meu. Então, durante os meus atendimentos, durante o meu trabalho, eu tava ali sempre sonhando, né? Então era sempre muito gostoso, eu não tava vendendo, né, oferecendo uma coisa ali pro cliente, vendendo uma coisa pro cliente que eu não acreditava. Eu não tava tentando forçar a barra, né, para um cliente fazer a matrícula porque eu simplesmente tinha que bater as metas. Não, eu tava realmente fazendo aquilo porque eu acreditava que aquilo poderia mudar a vida da pessoa, e tanto é que eu queria ser aquela pessoa, eu queria ser a pessoa que estava indo fazer um intercâmbio. Então quando você acredita no produto, né, ou no serviço, a esse ponto de toda vez que você apresenta, você realmente conseguir desenvolver, né, essa questão de, nossa, eu queria fazer isso, né, isso pra mim seria um sonho, isso é realmente incrível. Quando você tem esse sentimento, quando você apresenta, fica muito mais real que a pessoa tá fazendo a matrícula ou comprando um programa que vai fazer a diferença pra ela. A pessoa sente. Então pra mim era muito bacana, toda vez que eu realmente tinha que fazer o atendimento, né, toda vez que eu tinha que realmente passar, eu vivia aquilo como se fosse pra mim. Então era sempre muito prazeroso, né, não tinha nunca nenhum problema, né, em relação a ter que oferecer um país ou ter que oferecer um destino, porque pra mim sempre era aprendizado e sempre era muito imaginando, né, e se fosse pra mim. Então era um sentimento bem gostoso, assim, de imaginar o sonho. E é até engraçado, né, essa questão de sentir, né, eu fiz o meu primeiro intercâmbio só 3 anos depois que eu comecei a trabalhar com intercâmbio, então eu não tinha nunca saído do país, né, quando eu comecei, e assim, eu já me emocionava muito, eu já ficava super empolgada e tal. Depois que eu fiz o meu primeiro intercâmbio, né, que eu fiz pra África do Sul, gente, assim, todo mundo até brincava comigo, zoava minha cara, assim, durante o expediente, né, os outros consultores, por quê? Como eu fiz pra África do Sul, assim que eu voltei, assim, eu foquei 100% na África do Sul, porque foi algo que mudou a minha vida. Então eu queria mudar a vida das pessoas. Então quando a pessoa chegava sem saber exatamente o que queria, né? Ah, eu não sei o que eu quero, eu tô aberto, eu quero, sei lá, às vezes um país mais em conta, eu quero, por exemplo, um país onde não tenha brasileiro. Sempre quando eu via que dava pra encaixar ali a África do Sul, eu ofereci a África do Sul, né? Inclusive, eu lembro que eu revelei todas as minhas fotos, coloquei num álbum, né, de foto e deixava na minha mesa. Então a pessoa sentava lá, não tinha destino, tava aberto, eu oferecia a África do Sul e eu mostrava meu álbum de fotos, então já mostrava muito mais realidade. Só que todo mundo até me zoava, por quê? Porque, gente, toda vez que eu falava de África do Sul, com um cliente mesmo, eu chorava. Não, gente, é sério, isso acontece até hoje, né? Eu me seguro pra falar de África do Sul, porque realmente, assim, o meu olho, ele enche de lágrima. Eu fico, às vezes, com tanta vergonha do cliente que eu falo, ai, gente, que eu tô com alergia, né? Dou aquela disfarçada, mas, assim, eu choro quando eu falo da África do Sul até hoje. Então, toda vez que chega um cliente que eu vou atender, que é a África do Sul, todo mundo para, olha pra minha cara, porque já sabe que o olho já vai encher de lágrima. Então, assim, isso é uma emoção real, é uma emoção realmente genuína que vem em mim todas as vezes que eu me recordo do meu primeiro intercâmbio, que sem sombra de dúvidas foi o melhor da minha vida, e que eu tenho a oportunidade de fazer alguém passar por toda aquela experiência, toda aquela história que eu passei. Então, assim, quando você sente, né, o que você tá fazendo, o que você tá trabalhando, o que você tá oferecendo, o seu cliente também sente. E aí é prazeroso, porque imagina, se eu fico emocionada positivamente cada vez que eu atendia, né, África do Sul, ou cada vez que eu atendo ainda a África do Sul, assim, a pessoa realmente sente o quê? Que a minha experiência foi positiva, que a minha experiência foi incrível, que a minha experiência mudou minha vida. Então é muito bacana, assim, o sentimento que a gente passa, o sentimento que a gente realmente tem a capacidade de mostrar para o cliente enquanto a gente realmente está trabalhando com amor, a gente está trabalhando com prazer, sabe? A gente está realmente fazendo algo que realmente gosta. Bom, e o aprendizado que eu tirava, assim, de todas as histórias dos alunos, todas as experiências dos alunos, como realmente era tudo aquilo pra eles, pra mim também era muito importante, pra mim também era muito, assim, enriquecedor, sabe? Porque, assim, muitas pessoas chegavam lá, tinha algum problema, porque, assim, a maioria das vezes vai ter, principalmente por conta de choque cultural. Então, quando a pessoa vai, ela volta, ela te conta, eu aprendia muito com as experiências dessas pessoas.
tanto com as negativas, né, como eu citei, quanto com as positivas também. Então quando o aluno ia, voltava e tava tudo incrível, tinha aluno que queria contar absolutamente tudo, como foi a experiência, o que, sabe, mudou a vida dele. Então assim, o tipo de aprendizado pessoal mesmo pra mim era muito grande lidando com aquilo, né, porque eu tava sempre em contato com pessoas que estavam se transformando, que estavam realizando sonhos, que voltavam assim, incrivelmente diferentes, né, do que o que foram, e aí eu ficava assim, vidrada, eu aprendia muito com essas pessoas, com cada história, sabe, com cada vivência. E não só, né, aprendi a parte pessoal, né, como eu disse, mas também a profissional. Então eu aprendia com um que o aeroporto, sei lá, X funciona de um jeito. Aprendia com o outro que na imigração tal acontecia de uma maneira completamente diferente. Então assim, eu ia aprendendo. Então eu comecei a pensar que além do aprendizado pessoal que eu tinha mesmo do contato com essas pessoas, eu tinha um aprendizado muito grande profissional. E eu comecei a sentir que realmente assim, a cada coisa que eu aprendia no dia a dia, né, na prática, ou seja, cada coisa que algum aluno me contava que eu aprendia, ou que alguma situação que aconteceu com algum aluno eu aprendia, eu tava percebendo o quê? Que eu estava sempre ficando um passo à frente pela questão da experiência, né? Então realmente eu via assim que eu nunca ia parar de aprender, né? E o Ivan me dizia muito isso, né? Ele falava assim, não, você vai aprender sempre, mesmo quando você já estiver trabalhando com isso há muitos anos, e até hoje você aprende, né? Então coisas mudam, ou se não mudam, né? Coisas que você nunca viu, às vezes um destino que você nunca tinha vendido antes, uma opção que você nunca tinha oferecido antes, né? Então vai exigindo toda essa evolução assim de aprendizado. Então isso é muito bacana. Então a gente realmente, eu senti que esse aprendizado me ajudava muito, né? Eu senti que realmente eu ia conseguir me tornar uma profissional melhor a cada momento e uma pessoa melhor a cada momento. Então eu acredito que assim, né, resumindo todos esses pontos, eu conseguia assim juntar a parte profissional da coisa, né? Então realmente ter uma profissão, ter um salário, né? Poder receber de um valor interessante de acordo com as minhas vendas e tal. Mas mais do que isso, eu podia estar feliz, né? Em realmente trabalhar com aquilo. Eu poderia estar me realizando pessoalmente. Eu poderia estar realmente desenvolvendo o meu eu, né? A Bárbara pessoa física mesmo. Então assim, isso foi muito legal. Então ali que eu realmente assim, o resumo de tudo, todos esses pontos é justamente esse. Eu comecei a sentir, comecei a perceber que ali eu ia conseguir unir as duas pontas, tanto o meu lado profissional quanto o meu lado pessoal, né? Então acredito que assim, se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei aqui pra vocês, realmente essa união entre o profissional e o pessoal, o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento pessoal, é o que fez assim a grande diferença pra mim, pra que eu escolhesse, né, a área de intercâmbio pra trabalhar. E tem um bônus aí, né, um motivo bônus aí pra vocês, que claro que mexeu comigo, claro que foi importante, apesar de tudo isso que eu falei até agora tenha sido, né, ter sido a parte mais importante de todas. Realmente o que mexeu também comigo, que foi interessante saber, é que eu lembro que logo quando eu entrei, a Ju falou assim, Bárbara, você já fez intercâmbio e tal? Eu falei, não, nunca fiz. E ela falou assim, bom, ó, só pra você saber, na área de intercâmbio você tem algumas possibilidades de fazer um intercâmbio. Aí eu lembro que eu fiquei super interessada, eu falei assim, como assim fazer, né, intercâmbio? E aí ela começou a me contar que existem algumas possibilidades, né, claro que assim, não são todas as pessoas que trabalham com intercâmbio que vão fazer intercâmbio de graça, por exemplo. Mas assim, praticamente todas as agências de intercâmbio, elas oferecem pelo menos um incentivo para quem quer fazer intercâmbio. Ou seja, ela acaba oferecendo, por exemplo, olha, eu vou te dar um desconto, então ao invés da agência ganhar comissão, por exemplo, ela te dá de desconto pro consultor fazer o intercâmbio. Até porque, pra agência, é interessante que o consultor de intercâmbio faça intercâmbio, né? Mesmo, apesar de não ser uma necessidade, uma obrigatoriedade, né? É importante realmente que tenha feito. Então, quanto mais informação, mais experiência aquele consultor tiver, mais ele vai vender, melhor ele vai desenvolver, né, na sua profissão, mais matrículas ele vai efetuar, mais pessoas ele vai ajudar. Então, realmente faz toda a diferença essa questão de ter feito intercâmbio. Então, apesar de não ser uma necessidade, as agências elas incentivam, tá? E digo mais, né, além de incentivar, dando esses descontos da comissão e tudo mais, existe também a possibilidade de ganho dos intercâmbios, né? Que de fato o consultor ganha aquele intercâmbio totalmente gratuito, né? Então existem agências que fazem
esse patrocínio do intercâmbio. Obviamente tem que ser um consultor, obviamente, que realmente se destaque, se dedique, que a agência realmente veja que ali tem um potencial, que vale a pena realmente investir naquela pessoa. Então tudo isso é importante, não é qualquer pessoa que é consultor que vai fazer um intercâmbio de graça, não, mas existe grandes possibilidades. E também existe o que a gente chama de fan trip, né? O que é fan trip? Ou fan trip, ou fan tour, né? E basicamente é o que? É uma viagem onde algumas escolas, né? Alguma escola específica do destino, né? Está querendo com que pessoas conheçam a escola para que as pessoas possam vender, né? E oferecer melhor aqui para os alunos. Então vamos supor, uma escola muito grande, uma escola que realmente quer aumentar as vendas aqui no Brasil, manda um convite para a agência falando: olha, agência, eu tô oferecendo uma viagem, sei lá, aqui para o Canadá, Toronto, na escola tal, sei lá, por uma semana, né, para uma pessoa da agência, para que essa pessoa possa conhecer melhor, né, entender melhor como funciona tudo e poder aumentar as vendas aí da agência de vocês. Então é algo que às vezes a escola fornece, né? A escola oferece, para quê? Para que esse consultor aprenda mais, saiba mais, volte e venda mais a escola, né? Então isso é bem comum, né? Então assim, existe essa possibilidade. Normalmente aí não chega a ser um intercâmbio, né? Mas é uma viagem para conhecer. Então isso existe. Alguns fan trips já incluem passagem e tudo, outras não incluem, mas às vezes a agência paga. Então assim, tudo vai depender, sabe, do seu desempenho, do quanto que você realmente quer trabalhar com isso, quanto realmente você quer se dedicar para ter uma carreira na área, porque se a agência sentir que você tá ali só pra, sabe, ficar 6 meses e ganhar viagem de graça e ir embora, eles não vão te dar, porque isso é um investimento. Imagina, como se fosse uma empresa pagando uma faculdade aqui. É que no caso de intercâmbio não tem nenhuma faculdade, não tem nenhum curso, né, que fale de intercâmbio, a não ser o que eu ofereço. Mas assim, uma faculdade, um curso não existe. Então para as agências vale a pena o quê? Investir muito nessas viagens. Então é bem comum fazer isso, porque faz toda a diferença para a agência, mas a agência tem que sentir que você realmente quer desenvolver, né? Eu mesma já ganhei algumas coisas, então já ganhei alguns programas gratuitos. Então só para vocês terem uma ideia, quando eu fui para a África do Sul, eu fui, né, meu primeiro intercâmbio, eu consegui 50% de desconto, né? Então a agência tirou uma parte da comissão e ainda me deu uma parte, e do outro lado eu paguei o restante. E a passagem aérea, eu lembro que eu consegui passagem aérea no valor muito baixo quando eu fui pra África do Sul também, porque existe um tipo de tarifa, né, de agências que vendem bastante passagem, que chama tarifa agente. Então você paga mais barato pelo fato de você ser um agente de intercâmbio, né, trabalhar em uma agência de intercâmbio. Então eu lembro que foi só por isso que eu consegui fazer, então foi muito legal. Depois disso eu fiz 2 semanas de intercâmbio em Malta e 2 semanas de intercâmbio na Alemanha, com uma das escolas de intercâmbio que eu trabalhei também. Então eu fui para conhecer e para conhecer melhor eu também estudei, então foi muito legal. Depois eu ganhei um fan trip, aí foi só para conhecer mesmo algumas escolas dos Estados Unidos, então eu conheci Nova York e Carolina do Norte, algumas escolas dali. E por último, eu fui para Nova Zelândia, onde eu participei, na verdade, de um concurso. Esse concurso foi do governo, não foi nem a agência. Então o governo da Nova Zelândia estava querendo realmente divulgar mais os destinos, para realmente ter divulgadores, né, dos cursos da Nova Zelândia aqui no Brasil. E aí 6 pessoas aqui do Brasil foram escolhidas, né, para ir. Eu fui uma dessas pessoas, então eu viajei por 6 cidades ali da Nova Zelândia, absolutamente tudo de graça, para realmente conhecer melhor todas as cidades, conhecer as escolas, voltando, conseguir realmente desenvolver um trabalho ainda melhor, com mais informação e tudo mais. Então assim, eu fiz né, África do Sul, Malta, Alemanha, Estados Unidos e Nova Zelândia. Então eu fiz 5 viagens, né, pra realmente ou totalmente gratuita ou grande parte gratuita. Então assim, isso também eu confesso que hoje em dia pra mim assim talvez soe menos importante, né? Mas eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar com intercâmbio, pra mim era muito assim, uma oportunidade bem diferenciada, porque eu ficava pensando, gente, pra eu fazer intercâmbio, ganhando, né, o que eu ganhava na época que eu comecei como estagiária, então eu ganhava super pouco.
tudo bem, ganhava comissão, mas né, no começo eu tava aprendendo ainda e tudo mais. Falava, gente, pra eu conseguir realmente pagar o meu intercâmbio vai ser bem difícil. Então, mesmo às vezes, né, sabendo que no começo ia ser um pouco mais difícil, ia ter que, né, desenvolver e aprender tudo primeiro, só o fato de conseguir começar a ter essa oportunidade de realizar o meu sonho de fazer intercâmbio já fazia muita diferença, né? Então, sim, foi bem importante. E assim, eu acho que para um começo de história, isso é totalmente importante, né? Então, hoje eu tenho minha própria agência, né? Então hoje é mais difícil, né? Porque eu mesma tenho que me ajudar, né? Eu mesma tenho que me dar quando é pra fazer, mas mesmo assim, né? Eu e o Lucas, que é o meu marido e meu sócio, a gente faz de tudo pra sempre fazer pelo menos uma viagem internacional por ano pra conhecer, pra sempre estar realmente adquirindo mais conhecimento, conhecendo mais profundamente cada país, cada cidade. Então, de toda forma, é assim, bem importante. Então, muitas vezes quem quer trabalhar como consultor de intercâmbio, né? Quer trabalhar com intercâmbio, não só quer trabalhar com intercâmbio, mas quer viver o intercâmbio. Então é uma forma de unir as duas coisas com toda certeza, tá? Então, de forma aí mais clara para vocês, esses foram os motivos pelos quais realmente eu me apaixonei por intercâmbio, eu tive a certeza que eu queria trabalhar com intercâmbio, então eu queria só compartilhar mesmo com vocês, para que vocês, né, que estão pensando em entrar na área, que já estão na área, né, parem para pensar, parem para realmente refletir sobre esses pontos positivos, né, todos esses benefícios que o mercado traz, para que realmente você possa sentir aí se você tem, assim, se faz sentido para você, né, se na sua vida encaixa, se na sua forma de pensar encaixa, mas é justamente esses os pontos, assim, que trabalhar com intercâmbio nos traz, e é o motivo pelo qual eu tô aí na área quase, né, vai fazer 14 anos agora, e assim, completamente feliz, nunca pensei em mudar de área na minha vida, eu sempre, assim, desde esse primeiro ano, eu tive certeza mesmo que eu queria trabalhar com isso. Então, pra mim realmente é um prazer e um orgulho muito grande o tipo de trabalho que não só virou meu ganha-pão, né, não só virou meu trabalho mesmo, né, o meu dia a dia, mas assim, virou a minha missão de vida, que é justamente pensar o tanto de pessoas que eu já ajudei a fazer o intercâmbio, realizar os sonhos, que eu ajudei a transformar, que eu ajudei a mudar de vida. Pra mim realmente é uma missão assim que eu tô cumprindo na minha vida. Então é importante eu compartilhar isso com você, caso você sinta que você tenha alguma missão, alguma vontade parecida. Eu acho que faz bastante sentido, né, dar uma chance e de repente, né, começar a ter um contato maior aí com a área para ver se você se identifica, se é o que é interessante para você. Bom, espero que tenha feito sentido esse vídeo pra você, que vocês tenham gostado da experiência que eu compartilhei aqui. Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com os amigos que querem fazer intercâmbio ou que querem trabalhar com intercâmbio, né? Talvez você possa ajudá-los realmente com essa experiência, né? Compartilhando essa experiência também. E não esquece de ativar o sininho, gente. O sininho é muito importante porque ele acaba trazendo pra vocês sempre, toda vez que eu tiver um vídeo novo aqui no canal, toda vez que eu realmente for postar alguma coisa diferenciada. Agora todas as quintas estamos aí com as experiências, né, compartilhando as minhas experiências de trabalho, as minhas experiências pessoais. Então ativa o sininho para sempre chegar aí as novidades para vocês, para que a gente possa estar cada vez mais próximo aí, tá certo? Até o próximo vídeo!